família veio para cá, tu vieste junto com a tua família logo de uma vez ou tu vieste primeiro e depois a tua família veio? Bom, quando eu vim com a minha família. O que é que a tua esposa e a tua filha acharam do Luxemburgo? A primeira vez que ela chegou foi engraçado, né? Quem foi buscar a gente foi o João. Pô, eu fui na carrinha com o João, foi engraçado. Luxemburgo é ruim, Luxemburgo não sei o quê. E não sei o que, e eu olhando só mato, a minha esposa só olhava quando eu tava vindo pra cá, que não era só pra Vormeldange, era só mato no escuro ainda, e o João já me derrubando com aquilo. Eu falei, rapaz, esse cara tá me derrubando. Eu lembra, amor? Que ele falando, pô, que esse lugar é ruim, esse lugar é depressivo, que não sei o quê. Hoje eu tenho uma conversa com o João, é totalmente diferente quando eu sento com ele para conversar, a mentalidade. Mas aí a minha esposa ficava olhando para um lado, aquilo ele falando, e só mata. Eu falei, Jesus, estão me levando para onde? Estão me sequestrando? Que lugar é esse? E ela, não vou ficar aqui não sei o quê, já com aquela cabeça dela. Na época ele começou a falar daquilo que era ruim. Como é que você pisa num lugar, a primeira coisa, primeiro eu já não queria vir. E depois chego, sento logo com um cara que era pessimista na época. No escuro você não vê, né? No escuro, mas depois do dia, quando eu olhei, eu falei, rapaz, eu estou num lugar, um paraíso. Um paraíso. Tranquilidade. Lindo de você olhar. Parece um postal. Eu chego aqui na minha casa, onde vocês estão aqui hoje, vocês olham ali, você vê a Alemanha lá do outro lado, uma parte da Alemanha. Eu falo isso, minha mãe uma vez chegou na minha cidade, meu filho, onde ele mora, dá pra ver a Alemanha. E a pessoa, é ruim, isso não existe, não tem como, isso é uma mentira. Minha mãe, vou levar foto. Minha mãe falou, vou levar foto. Minha filha já gosta de vir do Brasil. Ela acorda de manhã, ela vai andar de bicicleta, ela não tem que subir bicicleta de morro, onde a gente mora é baixada, ela acorda, sai na casa do vizinho, entra no outro. Aqui nós não temos muito isso. Entendeu? Aqui não tem isso. Não temos isso. Natal, você entra numa casa, sai na outra, você come numa casa, nem sabe quem é, estão entrando na tua casa. Opa, tô aqui, você é parente de quem? É sem truques. Sem truques, é. Sem truques. Você é parente de quem? Não, eu vim com fulano. Eu falei, mas o cara fala, não, é sem truques, pode entrar à vontade. Aí entra na casa, sem truque nenhum, aí entra, come, bebe, já faz é o calor. Existe, nós brasileiros, nós somos muito calorentos, nós somos amigos, nós gostamos de estar junto. Hoje, Luxemburgo, para mim, tema de educação, minha filha, quando eu teria condições, mesmo tendo condições financeiras, de pagar um colégio para minha filha, dela falar um alemão, ela fala aqui o luxemburguês, o francês, com possibilidade de falar o espanhol, o inglês e outras línguas, mediante dela desenvolver dela. De repente no Brasil eu não teria condições de fazer isso, e aqui estou tendo esse privilégio que Deus me deu para fazer isso para ela, e ela tem desenvolvido. Hoje estou aqui no Luxemburgo. Ah, pastor, você quer ir embora? Não sei, só Deus sabe da minha vida. És dos poucos brasileiros que jogam a bola, que têm essa opinião de gosto de Luxemburgo, aqui é diferente, porque eu conheço outros jogadores de futebol que têm a ideia de sempre um dia poder ir embora, jogar num outro clube, ir para um Qatar, ir para não sei onde, entendes? Pessoas que têm filhos, que têm esposa e que andam de um lado para o outro aos saltos, a levar a família atrás. Se calhar não estão a pensar muito na estabilidade do filho ou da filha que estão a estudar. E é raro. És dos poucos brasileiros que eu conheço, sinceramente, que está a dizer isso. Que eu gosto daqui, eu quero ficar aqui, porque aqui a minha filha pode estudar e falar várias línguas. Aquilo que eu tinha que ganhar na minha vida, eu acho que eu já ganhei. E agora é a hora de eu poder botar meus pés no chão e minha filha poder aproveitar agora o momento dela. Do que adianta ganhar o mundo e perder minha salvação, perder minha vida? O dinheiro, ele é bom, mas o dinheiro ele também pode tirar, você pode perder a sua família por causa da ganância. 3 meses. Depois de alguns meses, tu abriste a tua própria igreja. Esse pastor que você está vendo aqui, você viu ele fazendo aquela benção, ele veio para estar comigo, ele não veio para abrir igreja. Ele veio para estar comigo, para passar uns dias comigo, para conversar, porque ele sabia como é que eu estava. E estivemos um bom tempo aqui, nós conversamos, a gente bateu um papo. E uma pessoa me ligou. Eu tenho um dinheiro aqui para abrir uma igreja. Imediatamente eu poderia falar assim, opa, eu quero. Sabe, era natural de eu falar. Mas não, eu falei, não. Primeiro eu vou orar, vou pedir direção a Deus. Vou ligar para o meu pastor, que está vindo na época que está vindo para cá.
Vou conversar com ele, vou pedir orientação. Conversei com a minha esposa também, porque você ser pastor, você cuidar de uma igreja é totalmente diferente. A responsabilidade é muito grande, porque você vai lidar com vidas, você vai lidar com pessoas, com cada uma com a cabeça totalmente diferente, com problemas diferentes da outra, e você tem que estar preparado para poder oferecer algo para elas. A sabedoria tem que vir de Deus, porque nós, um homem, ele pode estudar, ele pode fazer muitas coisas, porque um conselho mal dado pode destruir muitas vidas. Então, essa pessoa me ligou, me disse, falei, tá bom, eu vou orar. Passei um tempo, conversei com a minha esposa, nós falamos com o meu pastor, nós oramos, eu falei para ela, tá bom, vamos abrir uma igreja. Bom, mas como é que você abre uma igreja em Luxemburgo? Nós sabemos que as condições financeiras aqui, você precisa ter valores para abrir uma igreja. Rendas aqui são muito caras. São muito caras. Poxa, aí você senta, a pessoa falou, para quem vai abrir uma igreja, ela tem um bom dinheiro. Ela vai te dar uma coisa, você vai abrir logo um espaço grande. Aí ela vem com 68 euros e com moedas, porque tocou no coração dela. Você fala, pô pastor, o que é 68 euros na mão de um homem? Não é nada. Ela até riu. Na mão de um homem não é nada aqui no Luxemburgo, mas na mão de Deus se pode muita coisa. Porque a iniciativa dela não foi, eu acredito que não foi a propriedade só do coração dela, porque já estava no coração de Deus. Essa era a diferença. A gente com um pouco nas nossas mãos, nós homens não somos nada, mas na mão de Deus, Deus faz grandes coisas. E aquilo que nós fizemos foi um desafio. E juntamos um ali no Natal, nós fomos para uma casa, reunimos nessa casa e ali começou a surgir a Igreja Batista Renovada Peniel numa casa. E ali nós começamos e começou a vir pessoas e ali nós reunimos para falar de Deus. Nós orávamos, cantava o hino, foi aonde eu fui consagrado a pastor. Na época, minha esposa missionária, através do pastor Edson, e nós vimos que ali o espaço era pequeno, e falamos, vamos para o lugar. Fomos juntando, passamos tempo, não abrimos uma igreja, já pegamos um espaço, não. Mas nisso nós começamos a juntar. Criamos uma diretoria, com um tesoureiro, com secretário, dentro da igreja, porque eu achei muito importante. Você é uma coisa que eu prestar conta na igreja, daquilo que entra, daquilo que sai. Avançamos, assinamos um contrato e fomos para um espaço sem ter nada, a não ser a fé e os 68 euros da 68 euros da pessoa. E aí uma pessoa que nem era crente na época, lembra, né, pastor? Falou, vai dar certo. Confia que vai dar certo. Eu falei, se a pessoa está falando, nós temos também que acreditar que é possível acontecer. E abrimos a igreja, compramos cadeira, lembra, pastor? Sem ter dinheiro. Fé. Compramos cadeira. Você me pergunta, pastor... Compraram cadeiras com fé? Compramos para pagar, não lembro como é que foi. Os irmãos ajudaram. Isso, não, fizemos... Obrigado, amor. Nós fizemos assim, cada um compra a sua cadeira, lembra disso? Cada um compra a sua cadeira. Quem pode ajudar? Aí uns falam assim, vou comprar porque vai vir fulano, vai vir 5, eu vou comprar 5. Outros dizem assim, eu vou comprar mais 5. E fomos comprando cadeira. No total, nós já tínhamos 50 ou 60 cadeiras. Você imagina. Só nisso, eu dou 5, outro deu 5, pessoas foram chegando. E os irmãos, nós chegamos, essa cadeira, assim, era engraçado. Essa cadeira, graças a Deus, foi eu que comprei para ajudar a igreja. Isso era bom, você aproveita. Fomos para um espaço, pagar as contas. Como você vai pagar? Dízimos e ofertas. Deus abençoou de trazer uma pessoa, ela abençoou, a pessoa não era na época, não era nem crente, ela deu uma oferta grande dentro da igreja. E dentro dessa oferta, nós conseguimos pagar o aluguel e ainda sobrar algumas coisas para nós fazermos, porque nós temos até hoje hábito de terminar o culto, eu chego em casa meia-noite, eu saio de casa meio-dia, chego em casa às vezes meia-noite, 1h, fico lá porque a gente vai conversar, a gente bate papo, os irmãos da igreja não vão embora, a gente fica conversando, a gente come, uma família. O que nós temos na PNL, tanto no Luxemburgo, como na do Brasil, no Rio de Janeiro, como na África, ao qual nós temos 150 igrejas, que o presidente pastor Edson, ele dirige lá com o pastor Agostinho e outros pastores que estão lá, que tem escola, que a gente não, como a gente fala, a gente não gosta de falar,
principalmente o pastor não gosta de falar, mas é necessário as pessoas também ver que é necessário os dízimos e a oferta, porque nós trabalhamos com isso. É necessário para sustentar algumas pessoas, ajudar pessoas lá embaixo, pessoas que não têm condições de ir numa escola. Lá tem uma escola, uma pessoa que dá aula, tem o quê? 100 pessoas dentro daquela escola, pastor? 120 crianças que estão sendo alfabetizadas. E agora você pergunta, qual é o custo? Que lucro que vocês têm isso? Sabe qual é o nosso lucro? É de ver aquelas crianças sorrindo, alegres, em poder saber e conhecer, escrever, aprender a ler, aprender a ter uma base de algo que nós temos e nós podemos levar isso para eles. Então todo o dinheiro do dízimo vai para essas escolas e para a manutenção da igreja? Pagamos luzes, como você falou, manutenção, ajudamos às vezes pessoas que há necessidade aqui também, que é preciso, nós fazemos eventos na igreja. Eu gosto muito de fazer algumas coisas com os irmãos. Nós reunimos o dízimos e a oferta para manter. Eu acho, por exemplo, posso usar como exemplo, a Vanessa precisa de alguma coisa e eu estou vendo que a Vanessa precisa, e se eu não ajudar, eu penso que eu estou errado, eu não estou agindo. Então eu ajudo, eu procuro ajudar as pessoas. Eu também, quando preciso, caso eu precisar também, me coloco também para ser ajudado. Pô, pastor, você é o pastor? Você precisa? Claro, tem dia que também que eu posso precisar. Não estou dizendo, a gente não sabe o dia da manhã. Sim, eu entendo essa questão, mas em relação ao dízimo, eu tenho muitas dúvidas. Como, por exemplo, vocês, os pastores evangélicos, normalmente dizem que na Bíblia está escrito que é como se fosse obrigatório dar o dízimo na igreja. Os tais famosos 10% de todo o dinheiro que entra dentro da casa de uma pessoa. Eu, sinceramente, não posso prolongar muito o assunto porque eu não sei, por isso é que eu quero perguntar se isso é verdade. Está escrito na Bíblia? Em Malaquias tem uma passagem na Bíblia. Aí ele diz, roubarás nos dízimos e nas ofertas. Na Bíblia diz também que ladrão não entra no reino de Deus. Se você rouba no dízimo, você está sendo o quê? Ladrão. Se você rouba alguma coisa de Deus, você está sendo ladrão. Ladrão, sim. A Bíblia diz que ladrão não entra onde? No reino de Deus. Você concorda com o que eu estou dizendo? Que eu quero te explicar? Eu vou chegar até lá. Ladrão entra no reino de Deus? Não entra. É impossível. Porque no reino de Deus não entra ladrão. Entra as pessoas que Deus muda e transforma. Aí sim vai entrar. Então eu quero pegar para você 10%. E se eu disser, peço perdão por me interromper, que entram ladrões na igreja? Se entra ladrões? Se eu conhecer ladrões que estão dentro da igreja e ninguém sabe que eles são ladrões, apenas eu e poucas pessoas. A Bíblia diz que tem joio e trigo. Você sabe o que é joio? Não. Sabe o que é trigo? Sim. Eu vou te explicar. O joio, ele tem que nascer com trigo. Nasce junto. Mas é uma grande diferença. O joio, ele fica em pé. O trigo, ele se encurva. E vão ter que nascer o joio. Mas quando eles vão retirar, eles queimam o joio e o trigo permanece. Assim será a diferença. Dentro da igreja tem de tudo. Vai ter pessoas dentro, pessoas ladrões dentro das igrejas. Vai ter, em outras religiões, vão ter pessoas da mesma maneira. Dentro da igreja não quer dizer porque eu sou pastor ou que outra pessoa é crente, que ela é perfeita dentro da igreja, que ela não rouba, que ela não faz. Tem, Vanessa, tem de tudo dentro da igreja. Vai ter dentro da igreja, vai ter de tudo que você pensar dentro da igreja. Então, afinal, tem ladrões dentro da igreja. Você está dizendo. Você está entendendo? Você está dizendo. Você diz. Sim. É elas que vão acertar conta com Deus. Porque nada fica em oculto diante dos olhos de Deus. Você pode hoje estar enganando o pastor. Porque eu não estou 24 horas atrás de ninguém. Eu não sei que eu não tenho o poder que Deus tem de estar em todo lugar. Judas. O que Judas era? Judas era o tesoureiro de Jesus. O discípulo, ele era o tesoureiro. Então, ele era o tesoureiro, ele tinha acesso a tudo sobre as finanças, e uma mulher chega para derramar
um perfume sobre Jesus, ela joga o perfume, era um valor muito grande, e ele falou, olha o cinismo dele naquele momento, o qual ele disse que esse dinheiro poderia dar para os pobres, transformar em dinheiro pobre. Ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado em guardar o dinheiro. Essa era a preocupação dele. Você está entendendo? Era a preocupação, ele não estava preocupado, mas eram discípulos. Tanto que ele foi um dos que traiu Jesus. Foi o que traiu Jesus. Entendeu? Pô, mas como é que pode acontecer isso? Uma pessoa... Isso se for de um exemplo que dentro de uma casa há vaso de ouro, há vaso de prata, há vaso de barro, há vaso de honra e há vaso de desonra. Você pegar uma política, tem muitos políticos dentro da coisa, todo mundo fala, mas tem político desonesto, tem político honesto também, tem muitas coisas. Então dentro da igreja, não é só dentro da igreja, seja em qualquer lugar, seja numa empresa de trabalho, você vai ter bons amigos, mas você vai ter inimigos também, vai ter pessoas que também vão querer... Sim, isso é a lei da vida, porque nem todas as pessoas são iguais. Mas já que estamos a entrar neste assunto meio debate, sim, eu vou aproveitar para expor as minhas dúvidas, porque eu sempre quis entrevistar um pastor evangélico. Eu tenho dúvidas que eu espero que não leve a mal não leves a mal de eu perguntar. Fica à vontade, se mas puder eu vou responder. Porquê é que a maior parte dos pastores, passado algum tempo, tornam-se ricos ou têm uma boa vida, têm uma boa condição de vida, e as pessoas que pagam o dízimo religiosamente todos os meses na igreja continuam a viver de forma humilde? Vanessa, engraçado, você falou pagar. Eu sou dizimista. Mas tu é pastor? Sim, sou dizimista. Eu não pago, eu devolvo aquilo que Deus me deu. Mas porquê que devolves em dinheiro? Porque se eu tivesse uma cabra, eu daria uma cabra. Sim, mas eu posso ter dinheiro e uma cabra. E se eu for oferecer uma cabra à igreja, eu não estou a dizer que é tua, estou a falar um exemplo de uma forma geral. Se eu for oferecer uma cabra ou se eu for oferecer roupas usadas, eu posso vender a elas e poder transformar. Vão querer o dinheiro. Sim, mas de qualquer maneira, Vanessa, olha só. A luz, como é que ela é paga? Eu vou fazer assim, eu botar a mão e falar assim, acenda a luz? Vou pagar com cabra a luz? Não tem hipótese eu pagar a luz com a cabra. Eu vou oferecer a cabra e falar, cabra, toma aqui, acende cabra. Não tem como. Aluguel, eu vou chegar para um senhor e falar assim, eu tenho 10 cabras, o senhor quer? Ele não vai aceitar. Sim, mas eu digo isso porque existem igrejas que se eu for oferecer as roupas usadas minhas ou da minha família, porque já não precisamos e eu não posso dar dinheiro, não quero dar dinheiro, quero dar uma cabra ou roupas ou fazer umas compras no supermercado e dar à igreja, eles vão dizer que não, tem de ser em dinheiro. Nós sabemos que isso existe. Que existem várias igrejas que não, só pode ser dinheiro. Eu posso dar uma cabra e tu vendes e depois pagas a luz. Sim, se é aquilo que você pode dar. Na tua igreja é possível. Sim, é possível. Mas porque de uma forma geral não é possível fazer isso? Eu ensino muito dentro da nossa igreja que nós falamos, eu nem falo muito de dízimos e ofertas na minha igreja. Por que você não fala de dízimos e ofertas? Por causa de pessoas que já estão cansadas, fadigadas, de ver certas pessoas que hoje usam, até é bom falar, eu gosto, tem usado o evangelho para ficar rico, usa as pessoas, persuadir as pessoas, usa psicologicamente as pessoas para fazer enriquecer. Nós chamamos isso da teologia da prosperidade. Se eu estiver errado, você me corrige, pastor. É a teologia da prosperidade. Deus não está nisso. Que isso, pastor? Deus não faz barganha comigo. Eu vou te dar 100 e depois você vai receber 200. Deus não trabalha com isso. A Bíblia diz que a mulher ela só tinha 2 moedas. Ela deu aquilo que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. 2. Deus ficou contente, porque ele viu ela depositar. Jesus estava lá, ele viu ela depositar. Mas por que o melhor que a pessoa tem é o dinheiro e não pode ser outra coisa? Porque o dízimo na época não era só. As pessoas ofereciam, por exemplo, ela oferecia uma cabra, vamos dar um exemplo, elas ofereciam aquilo que elas podiam oferecer. Por exemplo, eu tinha uma criação de boi, eu oferecia o melhor para o Senhor. Eu tinha um boi, eu ia oferecer um boi sem mancha, oferecia o melhor para a casa de Deus. Hoje em dia eles pegam essas pequenas coisas e têm feito isso. Olha, você tem que dar o teu melhor.
Quando você tem isso, você tem que oferecer o melhor. A Bíblia não me ensina isso. Eu não consigo ver o meu Jesus, o Deus que nós servimos, o que nós pregamos que você tem que dar o seu melhor. Qual é o seu melhor? Você tira o seu melhor tempo para orar. Você tira o melhor tempo para buscar o Senhor. O seu dízimo de oferta, o Senhor nos diz para nós ofertarmos e dizimarmos. Muita gente fala assim, vou dar dízimo para pastor, para ele fazer igual fulano, Bertrano. Por causa de alguns, os que são sérios, pagam. Mas isso é em todo lado, não é só na igreja. Só na igreja. Mas nós estamos hoje em dia, porque hoje tem muitos pastores que são artistas. Não que eles vejam o que eu estou falando. Porque eles têm que voltar ao primeiro amor. Voltar a pregar a verdade, porque Jesus está voltando. E muitos estão dispersos, estão dormindo. Estão se preocupando mais ser amante do dinheiro do que amar as pessoas que estão dentro da sua igreja. Mas isso é culpa de quem? Falando agora... A culpa é nossa. Tu és brasileiro, vamos falar agora do Brasil. A culpa é nossa, Vanessa. Pode ser estúpido falar só do Brasil, mas vamos falar do Brasil. Sim, isso não será culpa vossa? Porque é isso que vocês passam para fora. Eu nunca estive no Brasil, sim. Em breve vou conhecer, mas aquilo que vocês passam... Peço desculpa de dizer, um próprio canal religioso passa isso. Que vocês dão mais valor ao dinheiro do que outras coisas. Bom, vocês então, vocês é muita gente. Sim, vocês é muita gente. Eu não estou a dizer vocês aqui. Eu estou te entendendo, mas vocês é muita gente. Eu não estou a falar da tua igreja, eu estou a falar de uma forma geral. Eu sei, de tudo aquilo que eu vejo, de pastores a roubar, pastores que entram dentro das prisões e têm assassinos super agressivos e tocam na cabeça deles e dizem ai, o diabo, e já se cura. Coisas que uma pessoa que vive normalmente olha e pensa, é um charlatão. Você já leu a Bíblia? Já tentei ler. Já tentou? Mas não consegui. Não conseguiu. Eu vou dizer, tem uma passagem em Mateus 24, que a Bíblia diz que haveria muitos falsos profetas, que enganaria até os seus escolhidos. Escolhidos somos nós. Você é uma escolhida de Deus. Pô, pastor, mas eu não aceitei, eu não sou ainda evangélico. Mas você é um escolhido, Deus te escolheu. Ele enganaria até os escolhidos dele, pessoas, falsos profetas, homens que estão pregando a teologia da prosperidade, algo que, para minha visão, a prosperidade ela vem através da obediência a Deus. Se você obedece à vontade, faça a vontade de Deus. Pastor, o que é prosperidade? Para mim, a prosperidade, sabe o que é? É não faltar o arrozinho para mim comer na minha casa, o feijãozinho que eu gosto muito, o meu cafezinho que eu gosto de tomar, minha saúde é a minha prosperidade, porque sem minha saúde eu não vou poder fazer aquilo que eu gosto, que é a obra de Deus, que é pregar, que eu gosto de estar com os irmãos. Ontem, por exemplo, uma beleza, fui comer uma cachupa. Tem prazer menor do que a alegria de estar. Eu entro na casa dos irmãos e vou comer uma cachupa. Eu chego lá, sento, a gente começou a rir, aquilo tinha pimenta, que delícia. E eu não posso, mas eu comi porque eu gosto, primeiramente. Então, eu comi com a minha família, nós reunimos de estar lá, sem preço, e fazer isso. Isso não tem preço, Vanessa, não tem dinheiro nenhum que me pagam, que vai pagar de você estar com a minha cabeça tranquila. O que eu estou falando aqui, eu estou tranquilo, eu posso falar para falar de você de dízimo. O que as pessoas hoje estão fazendo, elas estão usando o que está escrito dentro da palavra para enganar muitos. Tocando nesse assunto de usar a palavra onde está escrito para enganar muitos, porque é que a forma como vocês interpretam a Bíblia é a forma correta e a forma como um católico interpreta a Bíblia está errada? Você acha que na Igreja Católica não se dizima? Sim, eu sei que sim, mas não de uma forma obrigatória. Mas eles pagam aluguel? Tem ajuda do governo? Sim. Muito. Aonde você vai chegar? Aonde é os melhores lugares das igrejas católicas? Me diz aí os centros. Você vai em Lisboa, é no melhor lugar. As igrejas as arquiteturas são lindas, não pagam aluguel, são ajudados. Se falar que é mentira, são ajudados. São ajudados. Os evangélicos, não. As igrejas evangélicas, não. Então justifica-me, por quê? É uma coisa que eu não vou te dizer porquê, eu não sei te explicar, o governo deveria de ter, como há uma ajuda. A igreja católica é uma das igrejas mais antigas. Uma das igrejas mais antigas. E eles têm uma ajuda muito grande. Se você for Vaticano, é lindo o Vaticano. O que tem lá no Vaticano? Pai mais rico do mundo. Do mundo. Quem é que sustenta?
A sua casa tem, na minha igreja não tem grandes coisas de ouro, não tem, mas tem, o que eu mais me alegro dentro da minha igreja é uma coisa que poucas igrejas têm, amor. Se encontra em João, capítulo 14, versículo 6, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu peguei aquilo e disse assim, o Senhor está dizendo para mim que eu tenho que olhar é pelo que Ele fez, o sacrifício que Ele fez de morrer na cruz, não olhar pelos homens, porque os homens são falhos. Os homens, eles têm capacidade de uma hora estar te abraçando e ao mesmo tempo virar as costas para você. É verdade. E eu olhei, passei a olhar, meu foco passou a ser Cristo, ver o que Cristo fez, ir para aquela cruz, ser chicoteado, como a Bíblia diz. Ele foi cuspido, ele apanhou. Esse Cristo, ele ainda, mesmo com tudo isso, ele soube perdoar. Então meu foco hoje não é os pastores, grandes pastores. O que eles fazem, eles vão prestar conta com Deus. Se hoje eles estão enganando as ovelhas deles, se eles passam pela cabeça deles enganar as ovelhas deles, porque todos os dias você liga a televisão, você vê escândalo, você vê pessoas que têm feito isso, que têm pego dinheiro das outras pessoas. E eu quero retomar aquilo que você falou, que não é obrigado. Ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém te mete uma arma na cabeça e fala para você, você tem que dar o dinheiro. Mas eles usam psicologicamente para fazer isso. Era isso que eu ia dizer. Eles pegam a psicologia, eles pegam isso e fazem com que a pessoa faça tipo vamos dizer uma palavra, uma lavagem. Você faz isso que a tua vida vai melhorar, que a tua vida vai fazer isso. Aí a pessoa investe, eu chamo isso de um investimento. Porque eu jamais deixei que ninguém fizesse isso comigo. Por quê? Mesmo antes de ser crente, por quê? Eu tenho uma opinião. Porque Deus não precisa do meu dinheiro. Mas tu és diferente, Arthur. Não é que eu seja diferente, eu tenho uma cabeça diferente. Porque é que tu és diferente. Por quê? Todos os pastores top. Tu és um pastor top aqui no Luxemburgo. Existem vários tops no Brasil. Todos esses top são bons em psicologia. São pessoas que entendem a cabeça do outro. E quando tu és bom em psicologia, tu podes usar isso como uma arma. E eu acho que a maior parte dos pastores utiliza a sua inteligência em compreender a mente do outro, a fraqueza do outro, utiliza isso como uma arma. E isso é que faz, às vezes, ganhar tantos seguidores, ter tanta gente ali devota, que tu dizes que tiras um diabo da pessoa, a pessoa não tem diabo nenhum e a pessoa acredita naquilo e fica-se a contorcer porque acha, ai meu Deus, está a sair um diabo dentro de mim. Isso é uma arma, entendes? Acho que Por isso é que eu digo que tu és diferente. Não estou a dizer que tu... Não estou-te a pôr no mesmo barco que os outros. Estou a dizer que pessoas como tu são diferentes porque sabem argumentar, porque sabem ver a fraqueza do outro, porque já passaste por várias coisas. Deus isso. Então o outro vem com coisas mais para ti é canja, porque tu já passaste por isso. Tu sabes como fazer a pessoa chegar até ti. Então a pessoa não é obrigada a pagar o dízimo, tu metes uma arma na cabeça da pessoa. Ninguém vai fazer isso. Mas tens uma arma muito pior que uma arma, que é a tua boca e a tua cabeça. Não, é verdade ou não é verdade? Mas eu penso, eu discordo um pouco daquilo que você falou. Por mais que a gente engane o homem, a Deus a gente não consegue enganar. O meu coração, principalmente o meu. Eu sou aquilo que você vê aqui que eu estou conversando, é que eu sou dentro da minha igreja. Se você for perguntar a alguns membros da minha igreja como é que nós trabalhamos, eu sou transparente. Poucos pastores vão dizer quanto sai e entra dentro da igreja. Se entra um prego, a gente dá conta do prego que saiu. Sabe o que chama isso? Transparência. Você saber aquilo que você está fazendo. E alguns não fazem isso porque são rios de dinheiro que fazem. Psicologia, você usar a psicologia de você chegar para a pessoa, lógico que vai chegar um momento que você tem que ter uma sabedoria para conversar com alguém dentro do seu gabinete, dentro do seu bureau, do seu escritório, você tem que saber conversar com as pessoas, você tem que saber dar uma orientação, mas não abusar da fé, como muitos estão abusando. Tem muita gente abusando da fé, usando, infelizmente, Vanessa, sem truques, as pessoas estão usando truques. Estão enganando as pessoas, pega pessoas que de repente não têm uma estrutura psicológica. Vanessa, vou dar um exemplo, Deus me livre, não vai acontecer isso, mas o teu filho está passando por um momento de droga, você já não consegue, você não tem mais o controle dentro da sua casa, você vai em determinado lugar, vai aqui, vai bate dentro de uma igreja, puf, entrou dentro da igreja, aí você vai lá e te faz promessa dele, do homem, que
seu filho vai melhorar, que você vai coisa, mas você tem que investir em alguma coisa. E acontece isso. Infelizmente no nosso meio acontece isso. Mas eu acredito que Deus não deixa ninguém enganado. Não deixa. Porque as pessoas, por mais que elas vão em determinado lugar, alguma coisa elas recebem também lá. Alguma coisa recebe. Mas eu não vejo meu Deus, o Deus que eu sirvo, que ele está contente com isso que está acontecendo. Ele não está contente. Eu acredito que ele não esteja contente. E nós, pastores, eu digo nós, não vamos dar conta de tudo que nós fazemos aqui. Que adianta você ter grandes riquezas, ter tudo na sua vida, perder a tua salvação, perder a tua comunhão com Deus? Eu prefiro andar tranquilo, andar na rua, sem ter ninguém a me acusar, ou sem ninguém me apontar daquilo que eu faço. Ou de ouvir, de repente, a Vanessa está falando, pastor Arthur, pessoas ali, fulano está enriquecendo, pastores são ricos, você concorda com isso? Eu digo, não. Pô, mas você é pastor? Sim, eu sou pastor. Como eu fui jogador de futebol, e muitos ganhavam rios de milhões de dinheiro, e ganham até hoje, e as pessoas criticavam, porque fulano, vamos dar um exemplo, o Ronaldo ou o Cristiano Ronaldo ganha dinheiro, mas quanto que o Cristiano Ronaldo faz também para um clube? Quantas camisas que vende do Cristiano Ronaldo? Mas são jogadores, mas nós não somos, nós pastores não podemos colocar como superstar. Nós não podemos colocar como um jogador de futebol ou como um ator. Nós temos que colocar como servo do Senhor. A minha resposta é, eles estão fazendo aquilo que agrada a eles, não aquilo que agrada a Deus. Eu conheço alguns pastores que eles fazem a obra de Deus, eles trabalham para a obra de Deus, e não tem remuneração como os outros têm, mas porque os outros têm muitas coisas, os pequenos também, considerados para o homem, pagam um preço. Então, há outra questão, outra dúvida que eu tenho, que é, normalmente os pastores que eu ouço a falar, eles dizem que eles foram escolhidos por Deus para passar a sua palavra. E já ouvi mais que um pastor a dizer isso. E eu pergunto, porquê é que o pastor foi escolhido e eu não fui? O pastor é mais especial do que eu? Não. A Bíblia diz que antes que te formasse no ventre, te conheci. Ele fala para Jeremias. Jeremias, ele diz que ele era uma criança. Ele diz, não diz tu que você é uma criança. Diz que tudo que falar eu colocarei palavra na sua boca. A Bíblia não propriedade desse jeito, que eu não estou lembrando o versículo bem, mas ele diz que o Senhor, ele escolhe quem ele quer, da maneira que ele quer. Tem uma passagem na Bíblia, que é engraçada para nós, que o Senhor usou uma mula para falar com o homem. Que isso? Isso é para mostrar que ele usa quem ele quer. Ele não precisa de se a pessoa que seja tanto conhecimento, ele usa quem ele quer, Vanessa. A Bíblia diz, acho que tem Marcos capítulo 16, ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura do mundo. Ele não está dizendo que é só para pastor, não. Ele está dizendo, ide, é para todos aqueles, mas com uma preparação. É preciso conhecer a palavra de Deus, porque o conhecimento não vem dessa terra, vem de Deus, porque eu já tive pessoas super inteligentes, pessoas com um nível de estudo muito grande, de pegar a Bíblia e falar, poxa, eu não entendo. Mas já vi pessoas de não ter estudo nenhum e Deus usar.